Hello, guys! Hoje a gente vai ver sobre um tema que tá me enlouquecendo, eu estou ficando maluca, sobre sujeito, mais especificamente a partícula C, quando temos sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito inexistente e partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Tudo se encaixa em sujeito. Sujeito sempre pareceu muito simples para mim, sujeito predicado. Mas eu estou travada, eu estou numa complexidade, então a gente vai aprofundar esse assunto. Eu já assisti 2 videoaulas, já li a matéria e agora a gente vai fazer desse modo aqui, porque eu aprendo muito mais quando eu faço a explicação ou a leitura em voz alta. Gente, parece que vira realidade quando você fala em voz alta o assunto. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos ler da gramática, tá? A explicação nua e crua. Vamos lá, e depois a gente vai fazer exercícios. A explicação. Vou começar aqui, ó. A ordem direta e a ordem inversa. A posição mais comum do sujeito é no início da oração. Quando isso ocorre, dizemos que a oração está em ordem direta. Sujeito antes do verbo. Ok, eu vou pular isso porque tá muito de boas. A gente não precisa disso. Concordância do sujeito. E eu também aprendi que o sujeito não vai ser preposicionado. Então, quando a gente olha para uma parte da frase que não tem preposição, a gente entende que é sujeito. Assim, se estiver no papel de sujeito, né? E também, na voz passiva, o objeto direto e só o objeto direto ou direto e indireto podem se transicionar para sujeito paciente, porque está na voz passiva. Beleza, só observações. E o sujeito ele tem relação de concordância direta com o verbo. Então, quem estiver flexionando o verbo, esse é o sujeito, esse será o sujeito, né? Vai ter concordância em número e em pessoa, entre verbo e sujeito, tanto na forma direta como na ordem inversa. Tu estavas. Fabiana estava. Beleza. Núcleo, a parte mais importante do sujeito. Ok. Se for um núcleo simples, só um núcleo, é um sujeito simples. Se forem 2 núcleos, sujeito composto, né? Tá aqui, a morfossintaxe é normalmente representado por um substantivo ou vários substantivos coordenados. É isso que eu tô falando do núcleo, né? Tipos de sujeito eu vou pular, gente, a gente não precisa disso. Quando o sujeito não for representado por um substantivo, será representado por termos equivalentes a ele. Por exemplo, o que é equivalente a um substantivo? Pronome substantivo. Eles é um pronome reto, né? Oblíquo não, é um pronome reto. E é um pronome substantivo, porque a gente tem 2 tipos de pronomes, substantivos, pronome substantivo e pronome adjetivo. Pronome substantivo substitui o nome, ele fica no lugar do nome. Pronome adjetivo acompanha o nome. Então, aqui a gente tem eles, você, vossa excelência, está no lugar do sujeito, né? É o sujeito. Não acompanha nenhum outro substantivo que esteja nessa frase, né? Um numeral substantivo. 1, 2 é um numeral. Qualquer palavra substantivada. Sambar é um verbo, porém, ele está substantivado, então ele pode ser um sujeito. Por exemplo, sambar é chorar de alegria. O que é chorar de alegria? Sambar. Engraçado, né? Esse substantivado aqui. Um olá. Quando eu sei que está substantivado, é quando a gente consegue colocar um artigo antes dessa palavra. Enfim, né? Vamos acreditar na gramática. Esse daqui eu não sabia. Sambar é chorar de alegria. Uai, mas aqui não tá como se fosse um verbo no infinitivo e falando em samba em geral? Frase com valor de substantivo. Ordem e progresso. Tem um valor de substantivo. É o lema da nossa bandeira. O que é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. Porque ele está na posição, né? Independência ou morte. Substantivo. Beleza. Então, tudo que for aí para substantivo, né? Estiver em lugar de substantivo, se agir como substantivo. Inclusive uma oração subordinada substantiva. Essa oração subordinada está em quase todos os lugares, gente. É quase que uma
uma febre. Beleza. É urgente que você venha. O que é urgente? Que você venha é o meu sujeito. Que você venha é o meu sujeito. Beleza. Já entendemos aqui. Os tipos de sujeitos a gente não precisa entrar. Sujeito simples e um núcleo só. Sujeito composto, mais de um núcleo. Quando o sujeito é representado por uma frase com valor de substantivo, a gente tem um sujeito simples. Por isso deve-se empregar o verbo no singular. Por exemplo, um por todos, todos por um. Era o lema dos mosqueteiros. O sujeito é simples aqui. Por quê? Porque ele é uma frase com valor de substantivo. Igual ordem, progresso. É o lema. Não são lema, porque os núcleos vão concordar com o verbo. Então, uma frase com valor de substantivo, ordem, progresso. Isso, a gente pode transformar por isso também, né? Dá pra trocar por isso e saber se é ou não. Aqui é que mais é importante. Vamos lá. Sujeito. Não, aqui. Em alguns casos, por elegância, a concisão ou concisão, o sujeito simples não aparece expresso. Por exemplo, acreditei nessa conversa mole. Eu acreditei. Mas pode ser facilmente identificado por estar implícito na desinência verbal, ou seja, você vê o verbo e você vê em que pessoa que ele está conjugado e se não tiver o sujeito lá, é porque está oculto, mas ele está flexionando daquela pessoa. Por exemplo, acreditei só pode ser eu acreditei. Simples, simples, simples. Tranques. Sujeito determinado é aquele que pode ser reconhecido gramaticalmente. Mas ele é oculto, tá? Ou desinencial ou elíptico. Agora vamos para o sujeito indeterminado, quando tem sujeito, mas você não sabe quem é a pessoa. É aquele que ocorre quando a informação contida no predicado se refere a um elemento que não se pode ou não se quer identificar. Por exemplo, falaram muito mal de você na reunião. Olha só, esse negócio dessa terceira pessoa do plural, né? Terceira pessoa do plural. A gente precisa estar bem atentos. Falaram muito mal de você na reunião. Quem falaram? Falaram, então ele é indeterminado. Aqui a gente entra com o índice de determinação do sujeito, que é a partícula C, junta com o verbo em ênclise, que é no final da palavra, né? Mesóclise é quando o C está no meio da palavra, próclise é quando ele está antes da palavra. Ok. Então vamos lá. Acredita-se na existência de discos voadores. Aqui eu tenho o mesmo sentido que a frase de cima. Falaram muito mal de você na reunião. Acredita-se. Quem acredita não se sabe ou não se quer identificar. Mas alguém acontece. Então ele está indeterminado. Esse se aqui, né? Vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Tem outras ocorrências também que a gente vai ver agorinha. Vamos lá. Então, aqui eu tenho falaram. Ele está na terceira pessoa do plural. Mas aqui, ele já não está mais na terceira pessoa do plural. Ele está na terceira do singular, né? Acredita-se. Ele acredita, né? Então, vamos lá. Duas formas de indeterminar o sujeito. Primeiro, com a terceira pessoa do plural, que é falaram muito mal de você, não sei quem. Ou anunciaram algo, essa é a terceira do plural, ou com o verbo na terceira pessoa do singular, seguido do índice de indeterminação do sujeito, C. Precisa-se de digitadores. Aí aqui o que eu sempre faço? Eu não sei porquê, mas eu tenho uma paixão por objeto direto. Para mim tudo é objeto direto. E aí, olha só, precisa-se... Opa, aqui não vai ser direto, aqui seria indireto, porque está preposicionado. Gente, eu acho que eu matei aqui então, ó. Quando está preposicionado, não pode ser partícula passivadora, porque o objeto direto, ele é que vira o sujeito paciente, né? Quando tem uma preposição, que é o de aqui, precisa-se de algo, não pode ser objeto direto, vai ser objeto indireto, né? Se está preposicionado, sujeito não pode estar preposicionado. Então, se você tem aqui quem precisa de algo. Olha a preposição de aí. Então, não seria objeto direto. Precisar não é um verbo transitivo direto nesse contexto aqui, né?
ele precisa de algo, ele é indireto. Então, não tem como isso aqui ser uma partícula passivadora, porque não tem sujeito paciente. Já que está preposicionado, já que está não se sabe quem. Então, por exemplo, precisa-se de digitadoras. Quem precisa? Não se sabe quem. Então, o sujeito é indeterminado. Então, aqui o se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Gente, eu acho que eu acabei de entender. Se eu tiver certa, eu acho que eu acabei de entender. Uma coisa que eu passei a tarde toda estudando ontem, mas enfim. Vamos para a palavra se. A palavra se pode desempenhar várias funções na oração. Ah, tem um capítulo inteiro para isso. Nossa, eu vou encerrar o vídeo aqui então. Porque aí, vamos só falar da oração sem sujeito. Depois a gente foca só na se. Esse aqui, sujeito indeterminado, é muito complicadinho. Vamos só ver aqui, quando ocorre o pronome apassivador se, é o que eu estava falando para vocês, quando está na voz passiva, não há sujeito indeterminado. Por quê? Porque o sujeito vai ser paciente, ele está na frase, né? É um sujeito da voz passiva, não está na voz ativa, por isso que não vai estar naquela ordem que a gente conhece de frase ativa, mas ele vai estar na frase, ele vai estar expresso na oração. Para conhecer quando se é pronome apassivador, basta verificar se ocorrem essas duas condições. Verbo transitivo direto flexionado na terceira pessoa, no singular ou no plural. Possibilidade de transformação da oração para voz passiva analítica. Então, para você ver se é se de particular passivador ou se de índice de indeterminação do sujeito. Verbo transitivo direto flexionado na terceira pessoa. Vamos ver aqui, ó. Quebrou-se a vidraça. Quem quebrou-se? A vidraça foi quebrada. Aí, quando eu passo aqui, ó, a vidraça foi quebrada, é a voz passiva analítica, né? Quebrou-se a vidraça é a voz passiva sintética. E o se, já que tá na voz passiva sintética, né? Vai ter o sujeito aqui, vai ser uma partícula passivadora, né? Pronome passivador. Agora, quebrou. Quem quebra, quebra algo. Então, o quebrar é um verbo transitivo direto. A vidraça, objeto direto, que vira sujeito paciente. E aqui, quando você transforma, dá certo? Dá. Então, vai estar na voz passiva. Se estiver na voz passiva, não é sujeito indeterminado. Vamos ver esse outro aqui embaixo. Mesma coisa, venderam-se os carros. Ah, olha, o primeiro aqui é terceira pessoa do singular ou do plural. Verbo transitivo direto flexionado, né? E a possibilidade... Eu acho mais fácil sempre passar para a voz passiva analítica, é mais fácil. Os carros foram vendidos, venderam-se os carros. Bom, tá na passiva sintética, passou para a passiva analítica, deu certo? Deu. Então, o se vai ser uma partícula apassivadora. Como vimos, quando o se é um índice de indeterminação, a gente tem um sujeito indeterminado. Nesse caso, a palavra se não se prende ao verbo transitivo direto, mas a verbos intransitivos, né? Transitivos indiretos ou verbos de ligação. Tem que anotar isso. Vive-se bem aqui. Quem vive-se bem aqui? Em geral, não se sabe quem. Vive-se bem aqui. Vamos passar isso para a voz passiva analítica para ver se dá certo? Porque se der certo, então, o se é uma partícula passivadora. Vive-se bem aqui. Seria, então, aqui é bem vivido. Eu nem sei passar, porque não tem como passar. Aqui é bem vivido, aqui não tem como. Então, não dá certo. Então, o se aqui vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Tratava-se de um problema sem solução. Problema sem solução era tratado? Foi tratado? Não dá. Não dá, então é IIS, índice de indeterminação do sujeito. Beleza, vamos voltar. Ah, olha o verbo de ligação aí. Era-se feliz naquela época. Naquela época, foi-se feliz. Não. Foi. Lembrando que a voz passiva, a gente tem o verbo ser, necessariamente, né? Conjugado no mesmo tempo verbal que tiver a frase nativa, o verbo da frase nativa, e mais o verbo principal no particípio, em sua forma particípio, que é ado, ido, edo, né? Acho que é edo, ado, ido, enfim. Não classifique pronome indefinido como sujeito indeterminado. Uma ótima observação, vou até anotar isso depois.
Cuidado com os casos em que o sujeito é representado por um pronome substantivo indefinido. Do ponto de vista semântico, esse sujeito não pode ser identificado. Isso não significa que estamos diante de um sujeito indeterminado, mas de um sujeito determinado simples, porque do ponto de vista gramatical, há uma palavra expressa na oração exercendo a função de sujeito. Ou seja, porque quando a gente falou assim, falaram muito mal de você. Quem falaram? Não sei quem. Não está expresso. Falaram. A gente vai para a semântica, não é? O meu entendimento da frase de falaram é que eu não consigo determinar quem é o sujeito. Eu não sei quem falaram. Mas olha só, se a gente fizer isso com pronomes indefinidos, não vai dar certo, porque a semântica dele vai ser quem? Não sei quem. Por exemplo, alguém roubou minha caneta. Quem roubou? Não sei, alguém. Poderia se encaixar aqui como sujeito indeterminado, mas não é, porque ele está expresso aqui. Quem roubou a minha caneta aqui? Alguém. O sujeito está expresso, então vai ser um sujeito simples. Meu Deus, isso é muito louco. Vamos ver aqui. Falaram muito mal de você. Acredita-se na existência. Olha o que é complicado. Acredita-se em quê? Só que o em quê não é a pergunta que você vai fazer para sujeito, e sim para objeto. Aqui nesse caso, roubou. Roubou o quê? É no mesmo caso aqui do indeterminado, quando falaram muito mal de falar. Falaram o quê? É objeto. Agora, quem falaram? A gente tem que se lembrar que é a pergunta para o sujeito. Não podemos esquecer disso na hora, né? Das questões. Algo preocupa os candidatos. O que preocupa os candidatos? Quem preocupa os candidatos? Algo. Preocupa quem? Os candidatos. Beleza. Uau! O sujeito é sempre termo regente. O sujeito é sempre termo regente, por isso não pode vir introduzido por preposição. Lembra que eu falei? Sujeito não é preposicionado. Segue o baile aqui, né? Oração sem sujeito. Quando a informação veiculada pelo predicado não se refere a um sujeito gramatical expresso na oração, ou mesmo não expresso ou expresso anteriormente no parágrafo, temos uma oração sem sujeito. Nesses casos, a oração se constituirá apenas de um predicado. Por exemplo, fenômenos da natureza, haver no verbo o, no sentido de existir. Haver no sentido de existir, ele não pode ser flexionado, porque a gente só flexiona quando a gente tem relação com o sujeito e o verbo. Se é um verbo sem sujeito, não tem como haver essa relação, então ele não pode se flexionar. Ele vai ter que ficar invariável, não é isso? Isso eu tô resgatando da minha cabeça, do que eu acabei de estudar. Horrores, olha isso. Eu estudei muito, mas vamos ver. Se eu estiver errado, me corrijam. Ok, por exemplo, nevou nas Serras Gaúchas. Quando a oração não possui sujeito, ele permanece na terceira pessoa do singular. Nevou, choveu, fenômenos da natureza, né? E o que mais aqui que a gente tem? Isso aqui é tão complicado. Verbo ser ou estar, indicando tempo. Por exemplo, há 5 anos, quer dizer, ser ou estar, então, agora é tarde, né? São 5 horas. Verbo haver, fazer ir, quando indica tempo transcorrido. Há 2 meses, faz 2 anos. E o haver no sentido de existir. Então, ó, ser ou estar, haver, fazer ir, quando fala de tempo. E o haver quando é de existir. E quando qualquer verbo no infinitivo impessoal é preciso dar atenção a problemas ambientais. É preciso o quê? Dar atenção. Esse é o sujeito? No estudo sobre verbos, aprendemos que em português existem 2 infinitivos, o pessoal e o impessoal. Uma forma verbal impessoal é aquela que não se refere a um sujeito. No exemplo acima, dar, é infinitivo impessoal, ou seja, é o núcleo do predicado de uma oração sem sujeito. É preciso o quê? É objeto, gente. Não é objeto? É objeto, né? Quem é preciso? Não sei quem. Então, é uma oração sem sujeito. É isso. Já no exemplo a seguir, a forma verbal da é um infinitivo pessoal, apresentando o termo o cidadão como sujeito.
e com ele concordando. Veja, é importante dar ao cidadão, ou é importante o cidadão dar atenção aos problemas. Certos tipos de frase como basta de férias, chega de saudade, passava das 5. Então, beleza, entenderam? Eu vou fingir que eu entendi tudo disso aqui. É muita coisa para lembrar, né? E eu não vou decorar. Eu vou entender e o que eu não conseguir lembrar vai ficar pelo caminho. No estudo sobre verbos, aprendemos que em português existem 2 infinitivos, que é o pessoal e o impessoal. Impessoal não se refere a um sujeito. Tá, é impessoal, não se refere. No exemplo acima, dá é infinitivo impessoal, ou seja, é preciso dar atenção aos problemas mentais. Quem vai dar atenção aos problemas mentais? Não se diz. É isso? Vamos só ver os verbos impessoais e a gente finaliza, né? Ah, isso aqui é importante. Se o verbo, que é um fenômeno da natureza, tiver no sentido de fenômeno da natureza, tipo chover ou granizo, ainda assim ele vai ser sem sujeito. Agora, se ele vier no sentido figurado, aí ele vai ter sujeito, que é a coisa que ele estiver falando que choveu. Por exemplo, choveram explicações, choveram o quem choveu, que choveram explicações ao sujeito. Verbos impessoais. Havia, pode haver, faz, vai fazer, deve haver. Aqui tem verbos e locuções verbais, né? Os verbos impessoais, exceção feita ao verbo ser, que apresenta uma concordância particular, e a gente vai ver outro capítulo, deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Havia muitas leis. Ele não concorda porque é impessoal, então não tem sujeito, então ele não tem que concordar com o verbo. Entenderam? Ficou melhor? Eu espero que sim. Vamos para as questões agora no próximo vídeo.